Para meu amigo que vive no mundo ao lado, começo esta carta como quem abre a janela de manhã. Hoje respirei fundo antes de te escrever, porque decidi contar o que aqui chamamos de verdade clara. No meu mundo, a fala nasce com um selo que confirma o que dizemos, e isso muda tudo o que sentimos e fazemos. Você talvez estranhe, mas para mim é o ar que respiro desde criança. Eu cresci ouvindo pessoas que não precisavam jurar nada, e por isso as palavras ficaram mais leves e mais pesadas ao mesmo tempo. Leves porque não carregam desconfiança e pesadas porque não podemos fugir delas. Há dias em que essa clareza me consola, e há dias em que ela dói como uma luz muito forte nos olhos. Escrevo porque hoje vivi uma dessas dores que iluminam o que preferimos não ver. Saí do trabalho mais cedo, e saí sem emprego, e saí por respeito ao que me foi pedido pela própria voz. O meu chefe queria que eu usasse a tal brecha, que aqui chamamos de ambiguidade útil. Ele queria que eu dissesse frases que não mentem, mas que desviam, e que deixam quem ouve com uma impressão mais bonita do que a realidade. Eu poderia fazer, e ninguém me acusaria de mentira, e ainda assim algo em mim perderia o chão. Então pedi demissão com a mesma calma com que arrumo a mesa do café, uma xícara por vez. Eu disse que o meu ofício é alinhar a precisão com o cuidado, e não vestir uma verdade com roupa que muda a cor da pele. Ele me olhou com cansaço, como quem entende e discorda ao mesmo tempo. Saí pela porta sentindo o frio de uma rua que não prometeu nada, e achei bonito o silêncio que veio depois. Cheguei em casa, liguei o computador e resolvi te escrever, porque você entende a força de uma palavra que não escapa. Talvez seu mundo conheça outra dança entre voz e intenção, e por isso eu quero te contar como é quando a música tem batida fixa. Aqui toda frase recebe um carimbo invisível que os nossos ouvidos sabem reconhecer. Nós chamamos esse carimbo de selo de coerência, e ele distingue o que é fato, o que é opinião, o que é hipótese e o que é ficção. Quando contamos uma história inventada, usamos o marcador de ficção, e todas as pessoas entendem que a graça está na imaginação. Quando pensamos alto, usamos o marcador de hipótese, e ninguém confunde possibilidade com certeza. Quando lembramos de algo com falhas, a voz aplica um aviso cinza que diz que a memória está turva. Eu gosto do aviso cinza, porque ele protege quem tenta ser honesto com as próprias lacunas. Na escola, aprendemos a conviver com esses marcadores como quem aprende semáforo, e a vida flui com menos colisões. Ainda assim, a vida encontra curvas, e hoje eu escrevo de uma curva que exige atenção. O meu trabalho era harmonizar verdades duras em ambientes onde a pressa fere. Eu traduzia dados para pessoas com pouco tempo e com pouca calma, e esse ofício me fez boa em escutar. Um dia me pediram que eu deixasse a verdade inteira mais polida do que ela é, e que eu usasse frases com espaço demais entre as bordas. Isso é o truque da ambiguidade, e ele não mente, mas ele penteia a realidade para o lado que vem de melhor. Eu sempre acreditei que cuidar da verdade é diferente de penteá-la até mudar o rosto. Por isso respirei, e disse não, e ouvi em resposta um silêncio que valia mais que um sermão. Você pode pensar que eu fui ingênua, e que contas se pagam com salário e não com princípios. Eu penso nisso também, e não me acho heroína, e não busco aplauso. Eu só sabia que, se eu cedesse, minha voz ia soar clara por fora e oca por dentro. E aqui por dentro mora a parte de mim que ainda dorme tranquila. Vou te contar como esse selar da fala se espalha pelas coisas pequenas da cidade. No mercado, a prateleira fala com mais sobriedade e ninguém promete cura em pote algum. As lojas descrevem o que é, e mostram como funciona, e vendem pelo que demonstram. Nas ruas, panfletos não gritam, e por isso os passos andam mais leves. À noite, nos encontros, uma pergunta simples, vale ouro. Quando alguém diz eu te quero, a frase sai com um marcador de convicção, e a outra pessoa sabe a temperatura do sentimento. Nós aprendemos a agradecer a honestidade em vez de cobrar promessas largas.
há menos surpresa amarga e há mais cuidado com as palavras que descem como chuva fina. Mesmo assim, o amor continua difícil, porque verdade não garante reciprocidade. E quando um coração diz que não sente, o selo confirma, e o mundo se parte em silêncio limpo. Já vi lágrimas caírem não por engano, mas por confirmação inevitável. Eu acho que a dignidade mora nesse tipo de dor, aquela que não se confunde com humilhação. Em casa, famílias aprenderam a desatar nós com o tempo, porque a pressa machuca ainda mais onde não há mentira para suavizar. Pais e mães praticam um tipo de ternura que admite limites, e as crianças crescem entendendo que respeito e verdade caminham juntos. As crianças fazem perguntas diretas, e nós devolvemos respostas com marcação clara, e às vezes dizemos não sei com um aviso cinza. Esse não sei é uma casa com luz acesa, e ele impede o orgulho de esfriar o afeto. Na medicina, diagnósticos são dados com apoio e com trilhas de evidência acessíveis a quem precisa, e o erro honesto é tratado como parte do caminho. Pesquisadores celebram tentativas falhas que ensinam, e assim o saber não depende de vencedores solitários. Na justiça, depoimentos são curtos e precisos, e as perguntas se tornaram arte fina. Já não se perde tanto tempo com floreio, e por isso sobra tempo para olhar nos olhos. Mesmo aqui, mesmo com tudo isso, a tentação do atalho volta como chuva de verão. É por isso que existem os tais hackers de ambiguidade, pessoas que aprenderam a dirigir o aviso cinza, como quem torce a névoa para o lado que interessa. Eles não mentem, e por isso não caem, mas produzem mensagens que fazem o ouvinte completar a história para cima. O meu chefe queria que eu me tornasse boa nisso, e talvez eu pudesse, e talvez eu ganhasse mais, e talvez eu dormisse menos. Eu pensei nas pessoas que confiam na minha voz e decidi não treinar esse músculo. Quando saí, lembrei de uma conversa com minha avó, que dizia que cuidar da língua é como regar uma planta que ninguém vê. Ela dizia que a planta cresce para dentro e um dia as folhas aparecem nos olhos. Desde então eu noto quando a fala nasce com raiz, e quando ela nasce só com folhas enfeitadas. Eu sei que o seu mundo talvez ache graça nessa nossa necessidade de selo porque vocês desenvolveram outras formas de julgar. Talvez vocês confiem na reputação, ou no contexto, ou no jeito de dizer, e isso também é escola. Eu admiro quem aprendeu a navegar onde o mar troca de cor sem aviso. Às vezes penso que a minha cidade desaprendeu alguns músculos que o seu mundo usa todos os dias. Por aqui quase ninguém precisa farejar engano, e isso nos deixa um pouco mais lentos quando as entrelinhas aparecem. Eu invejo quem lê nuances com a mesma naturalidade com que eu reconheço um selo claro. Talvez por isso a ambiguidade útil tenha crescido, porque ela devolve jogo para quem tem pressa e quer influenciar. Eu fico no meio do caminho tentando inventar um ofício que seja ponte e não passarela. Me pedem que eu torne a verdade palatável, e eu respondo que o paladar se educa com a prática. A verdade bem contada não precisa de açúcar demais, ela precisa de prato limpo e talher tranquilo. Quando conto isso para amigos, alguns riem e me chamam de romântica, e eu aceito o risco de ser romântica pela medida certa. Quero te contar o que acontece com o humor quando ninguém pode mentir. A piada aqui chega com uma etiqueta que diz ficção, e nós relaxamos ao ouvir porque sabemos que a graça não pretende nos enganar. A ironia também tem etiqueta, e assim ninguém se fere por confundir carinho com desprezo. Eu sinto que o riso ficou mais limpo, como quando lavamos um copo e descobrimos que o brilho vinha da simplicidade. Na política, os discursos são mais curtos, e há menos slogans que prometem salvar tudo. O debate gira em torno de como, quando e quanto, e não de milagres. Às vezes parece sem graça, porque o espetáculo cansa sem exagero, mas a vida agradece no dia seguinte. Votar ficou mais parecido com escolher dieta do que com torcer por um time, e isso diminuiu brigas de domingo. Ainda existem conflitos, porque escolhas têm custos e ninguém gosta de perder privilégio. Mas as discussões terminaram mais vezes com abraços do que com portas batidas.
Eu já discuti com pessoas queridas e saí com respeito intacto, e isso me alimenta nos dias secos. Quero te contar também sobre a privacidade, porque verdade não é sinônimo de exposição. Aqui o segredo é uma casa com tranca boa, e nós chamamos isso de confidencialidade legítima. Abrir essa casa sem convite virou crime grave, e por isso confidências ganharam outra beleza. Eu aprendi a dizer isso eu guardo, e aprendi a ouvir quando alguém diz o mesmo para mim. A omissão aqui não é atalho para enganar, ela é um limite que organiza o afeto. Mesmo assim, a omissão dói quando encobre medo de encarar, e eu a reconheço em mim como reconheço um cansaço nos ombros. Hoje, quando disse não ao trabalho, eu estava dizendo sim a essa casa interior. Eu escolhi ficar íntima do meu silêncio, para que minhas próximas palavras estejam à altura de quem confia nelas. Às vezes penso em como seria passar um dia no seu mundo falando com a minha voz de cá. Talvez eu tropeçasse nos primeiros minutos, e talvez aprendesse a respirar entre as dúvidas. Talvez eu descobrisse sabores que aqui não existem, como o prazer de uma narrativa que seduz sem carimbo, e que ainda assim não machuca. Eu também queria te ver por um dia no meu mundo para sentir o alívio de não precisar vigiar cada frase que recebe, e poder descansar um pouco da suspeita. Será que você ia gostar desse descanso, ou sentiria falta da adrenalina do jogo aberto? Eu imagino você olhando para as placas da cidade e sorrindo ao ver que nenhuma exagera no brilho. Talvez você achasse tudo simples demais por um instante, e depois percebesse que a vida ganha novos detalhes quando o ruído diminui. Eu mesma descobri pequenas coisas quando o barulho baixou, como o som do vizinho regando plantas antes do sol nascer. Descobri que o silêncio tem camadas, e que a verdade não grita, ela insiste. Descobri que convicção não precisa bater pé, ela precisa sustentar coluna. Aprendi que um pedido de desculpa vale mais quando chega cedo, e que ele cicatriza melhor quando o cuidado acompanha depois. Aprendi que perdão não é esquecer, é reorganizar as lembranças de forma que caibam no peito sem derrubar o resto. Eu já pedi perdão com o selo emitindo que eu estava sendo sincera, e mesmo assim tremi como quem atravessa uma ponte alta. Quem perdoa por aqui, confia, mas também observa, e isso devolve responsabilidade a quem errou. E como erramos menos por malícia e mais por limitação, a convivência ficou mais paciente. Ainda existem pessoas que ferem por egoísmo, e elas não desaparecem só porque não mentem. Mas os danos se revelam mais cedo, e assim a reparação começa antes de virar desastre. Eu não sou santa, eu me pego tentando evitar verdades que exigem mudança, e eu demoro para criar coragem. Quando eu adio, meu próprio selo me carrega para um incômodo que só passa quando eu falo. Então eu falo e reorganizo a vida um pouco a cada semana, como quem arruma uma gaveta por vez. Às vezes eu escrevo cartas como esta para arrumar a gaveta dos medos. Hoje a gaveta era o trabalho, amanhã talvez seja a família. Minha mãe me disse que prefere um silêncio meigo a uma verdade jogada e eu tento obedecer. Eu pratico a pausa antes de dizer, e isso me salva das pontas afiadas. Quando escuto alguém, eu repito em voz baixa o que entendi, e deixo a pessoa ajustar o que ficou torto. Eu gosto desse pequeno ritual que afina a convivência. Acho que você também faria isso sem esforço, porque eu sinto seu cuidado nas coisas que você escreve de volta. Você me ensina que a amizade é uma casa com janelas abertas e escuta limpa. Eu rio sozinha às vezes lembrando de histórias que você me contou, e eu coloco uma etiqueta de ficção nela só por carinho. Eu queria te enviar um pedaço do meu dia para que você pudesse sentir o cheiro que a cidade solta quando a chuva começa e para de repente. Queria te mostrar a praça onde pessoas trocam objetos e relatos de experiência, e como isso substituiu tanta propaganda vazia. As pessoas experimentam e descrevem com precisão o uso real de um produto, e os vendedores aprendem mais ouvindo do que falando. Alguns chamam isso de mercado de testemunhos, e eu vejo nisso uma escola. A confiança ficou distribuída, e o prestígio mudou de endereço. Ganha prestígio quem relata com paciência e sem teatro.
O teatro não sumiu. Ele apenas se mudou para o palco certo, onde a ficção é celebrada como brincadeira séria. Eu guardo ainda um receio, que é o de perdermos a surpresa poética de uma frase que inventa sem avisar, e eu trato esse receio com gratidão. A poesia aqui aprendeu outro passo, e ela marca a ficção como quem marca o compasso, e isso não a diminui. Eu choro ouvindo um poema que se assume brincadeira, e que mesmo assim me atravessa com delicadeza. Talvez a beleza more menos no truque e mais no encontro. O encontro que acontece quando duas pessoas dizem o que veem e o que sentem, e fazem caber as diferenças numa mesa pequena. Eu acredito que a amizade é esse exercício de caber sem esmagar. Eu desejo que o seu mundo encontre maneiras de fazer a verdade respirar melhor, sem perder os dons que vocês já têm. Eu desejo que o meu mundo aprenda com vocês a valorizar a nuance e o improviso que ensinam sobre humildade. Se um dia nossos mundos trocarem ferramentas por 24 horas, eu espero estar viva para ver. Eu quero observar a coragem que nasce quando aceitamos que nenhum sistema resolve tudo sozinho. Eu escrevo tudo isso para te dizer que, apesar do medo de amanhã, eu estou serena. Estou sem trabalho, mas não estou sem caminho, e isso muda tudo. Vou procurar um lugar onde meu ofício continue sendo cuidar da verdade com mãos gentis. Talvez eu abra um pequeno estúdio de linguagem, onde pessoas e equipes aprendam a falar sem ferir. Eu queria receber adolescentes que precisam treinar o pedido de desculpas, e também líderes que precisam treinar o jeito de ouvir. Eu queria ensinar como transformar dados em frases que acolhem sem esconder o que importa. Eu tenho um caderno com exercícios de respiração e de ritmo, e eu acho que linguagem tem muito de corpo. Quem respira melhor fala melhor, e quem fala melhor se escuta com menos medo. Eu também quero estudar mais os tais hackers de ambiguidade, porque entender o risco é parte da cura. Eu não quero demonizar ninguém, eu quero incluir essas pessoas numa conversa que devolva a ética a quem se perdeu no atalho. Quando um atalho vira estrada, o mapa inteiro precisa mudar, e é isso que tento evitar. Se eu conseguir, te escrevo contando como foi abrir a porta desse estúdio. Se eu não conseguir, te escrevo também, porque fracasso aqui é capítulo, e não epitáfio. Eu aprendi que fracassar em público com cuidado educa a cidade mais rápido do que vencer escondendo rachaduras. Minha mãe diz que dignidade é não fugir do próprio nome, e eu venho praticando dizer o meu em voz estável. Às vezes a voz falha, e eu rio de mim mesma, e isso também é vitória. Eu queria te pedir um favor que cabe numa frase simples. Conte para mim como você navega no seu mundo quando a incerteza entra pela janela. Conte como você decide confiar e que sinais você observa e que sinais você ignora. Eu quero aprender com você a arte de viver onde a linha entre intenção e expressão balança. Eu prometo enviar em troca exercícios que usamos por aqui, para separar fato, opinião, hipótese e ficção com respeito. Nós podemos criar um pequeno manual que sirva nos dois mundos, e talvez mais alguém se beneficie dele. Você sempre me lembra que a vida é mais larga do que o medo, e eu guardo isso como quem guarda uma foto no bolso. Obrigada por me ler com olhos atentos, porque a atenção é o presente mais raro que existe. Eu termino esta carta com uma confissão mansa. Eu estou cansada, mas estou inteira, e eu deito hoje com a sensação de que a casa está organizada o suficiente para eu dormir. Se eu sonhar, eu te conto, e se eu acordar de madrugada, eu faço chá e releio sua última mensagem. Eu acredito que a amizade atravessa mundos quando as palavras continuam de pé ao amanhecer. Eu envio esta carta pela via comum da nossa troca, e peço que ela te encontre em paz. Se ela te encontrar em tempestade, que ela sirva de guarda-chuva pequeno, desses que não cobrem tudo mas salvam o caminho até a próxima marquise. Eu me despeço com carinho e com a esperança de te ouvir em breve. Da amiga que vive no mundo ao lado, envio um abraço que não precisa de selo para ser verdadeiro. Obrigada por ouvir esta carta até o fim. Se a carta tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário com a parte que ficou na sua memória.
Se quiser apoiar o projeto, use o código QR no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma doação. No link da descrição você também encontra outras obras de uma série completamente diferente, e eu acho que você pode gostar de explorar. Eu me despeço por agora, e espero você no próximo episódio do Pen Pause do Multiverso.